Gente, quem tá na live é Thiago, pronomes ela dela e tem 15 anos. Pode falar, Quê? Thiago. É o pô, dele mesmo. É porque Pera- eu não consigo falar, perdão. É que você disse que não tem preferência de pronome, eu achei que eu podia Não, usar qualquer tranquilo. um. Não, Não? tranquilo. Tá. Qual o tema que você quer debater, Thiago? Bom, então, eu queria falar um pouco sobre catolicismo, né, cristianismo, O porque quê? você falou que, no caso, eu podia tentar te convencer, então, tipo, eu não vou querer te ofender e tal, só vou querer tentar te convencer sobre algo que você pode muito bem aceitar ou não. O quê? Bom, pelo que você tinha falado, você não acredita em Deus. Agora eu te faço a pergunta, por que que você não acredita em Deus? Porque eu não encontro evidências para acreditar na existência de qualquer Deus. Mas, tipo, você acredita que algo que seja, tipo, tão pertinente assim teria que ter evidências? Por exemplo, para pra pensar que algo que tivesse tantas evidências para acreditar, eu acredito que não seria tão pertinente. Por exemplo, você vê que a religião é importante quando, se você não acreditar desde o início, você não vai conseguir a salvação. Mas a sua opinião tá errada, biblicamente, inclusive. Porque, De qual vertente religiosa você é? Catolicismo? catolicismo. É porque Qual é o critério de salvação no catolicismo? Ele é diferente das religiões protestantes, né? Então, Exatamente. qual é o critério de salvação no catolicismo? Bom, o critério de salvação simplesmente é quando a vida acaba, vão ter o julgamento final, onde Não, você não, tem três. não. Critério de salvação quer dizer, existe algo na religião que diz assim, ó, para você obter a salvação, né, ter uma avaliação boa junto a Deus lá no final, tem coisas. Qual é esse critério no catolicismo? Bom, o critério no catolicismo simplesmente para se salvar é você. É o batismo, ações na vida que você consiga seguir a Deus. Pelo catolicismo, o critério de salvação é a obra. Então Exatamente. não, se é exatamente, você deveria ter me dito isso, não ter falado o que você falou. Independente se é a obra ou se não é, você disse que eu talvez devesse acreditar sem evidências. Qual seria a diferença de eu acreditar no Deus que tu acredita ou acreditar em Hecate? Bom, simplesmente para mim. Não, pra mim, não pra você, pra mim. Qual seria a diferença pra mim de ao invés de acreditar no teu Deus, eu acreditar em Hecate? Bom, para você simplesmente, como você não acredita, eu tô dando meu depoimento sobre o que eu penso. Porque se eu Tá, tentar explicar da forma que você veria, talvez você não acreditasse. tá, Isso é normal. tá. Mas só pra constatar, eu já fui católica, então Entendeu? não é nenhuma novidade pra mim. Eu fui coroinha, participava de missas junto com o padre, eu estudava em escola católica, eu tinha estudos Caramba, bíblicos 3 vezes por semana. Então coincidência. não é nenhuma novidade. Não, não é coincidência. Se você é católico, você vai ter a mesma coisa. Não, é porque eu faço também. Mas é óbvio, né? É meio óbvio, até porque depois você vai lá, faz catequese, faz crisma, Uhum. enfim. Não é algo desconhecido para mim. Só que a grande questão é que, para você ser cristão, você precisa de fé, né? Que seria ser a crença em algo na ausência de evidências. Eu não acredito em coisas na ausência de evidências, né? Para mim, acreditar em algo, as evidências precisam existir para que essa crença seja válida, né? Bom, eu não tava conseguindo falar no início, mas agora eu tô mais sutil pra conseguir falar. Claro. Pra mim, para mim é exatamente. Muitas pessoas não acreditam, mas pra mim, por essa falta de evidências, eu acredito mais em Deus por conta disso. Porque se tivesse mais evidências, todo mundo da Terra se entregaria pra ele. Seria mais fácil todo mundo saber que Deus, Jesus existe e se entregar simplesmente. Agora, você ter a fé é algo mais importante pra mim. Até porque se não existisse a fé pra todos, tipo, cada um tem o livre-arbítrio por causa disso e aí a pessoa podia Mas fazer simplesmente o que ela quisesse. você prestou atenção que você falou que a fé é mais importante. Eu tô citando o que você falou. Para mim, no caso para você, a fé ela é importante para você, ela não é importante para mim. E aí, como você disse que entraria para talvez me convencer de algo e tal, você ter fé ou você achar a fé importante
não é algo que poderia me convencer da existência de um Deus. Eu não estou nem falando de acreditar nesse Deus, ou de seguir esse Deus, ou de dedicar a minha vida para esse Deus. O que eu estou falando é o fato de a fé ser importante para você não comunica em nada assim comigo em relação a eu crer no seu Deus ou sequer acreditar que ele existe, entendeu? Sim, eu entendo. Por isso que eu tô explicando como a fé pode ser importante para todos. Como que a fé seria importante para mim? Como que crer em algo sem evidência seria importante para mim? Exatamente por isso. Porque se já tivesse várias evidências que ele existisse, você não precisava acreditar, era um fato. Pra mim, exatamente. Seria um fato. Se houvessem evidências, seria um fato que Deus existiria. Isso não quer dizer que eu seguiria esse Deus, né? Não, então, esse é o argumento que eu tô querendo fortificar. Pra mim, Deus existe porque eu tenho a fé que ele existe. E se eu disser que o monstro do espaguete existe porque eu tenho fé nele, ele existe? Não, aí depende. Por quê? Esse que é o ponto. Se quiser, você pode... Ah, ele saiu. Tudo bem, sem problema. Boa noite. Boa noite. Como é que é teu nome? Vitor. Vitor, que idade tu tem? Tenho 15 anos também. 15 anos. Pronomes de preferência? Ele dele. Perfeito. O que você gostaria de conversar, Vitor? O mesmo tópico anterior, só que a diferença é que eu sou protestante, né? Evangélico. Tá. O seu motivo de não acreditar em Deus é a falta de evidência, né? O meu motivo de não acreditar em nenhum Deus é a ausência de evidências que comprovem a existência de qualquer Deus. Sim, mas se houvesse evidência, por exemplo, Jesus descesse aqui agora para provar para o mundo inteiro que ele é Jesus, todo mundo ia acreditar. Todo mundo ia ser salvo e ia viver para Deus. Porém, o que ele quer... Não, você deu um salto lógico. Se Jesus descesse e aparecesse aqui, todo mundo ia acreditar que Jesus existe. Cada outra das afirmações que você fez também precisariam ser comprovadas. Por exemplo, que ele é Deus. Operar milagres. Ele operar milagre necessariamente... Por exemplo, médicos várias vezes operam milagres cirúrgicos. Isso significa que eles são deuses? Não, né? Não. Acho que... Ok. Então, o que eu tô falando aqui, apenas o fato de um ente aparecer na minha frente, vindo, sei lá, do espaço, do céu, de um outro plano, prova que esse ente existe. Para provar que ele é Deus, é uma outra afirmação, que ele teria, de alguma maneira, já que Deus seria onipotente, onisciente, onipresente, ele teria que saber o que falar para mim, para eu acreditar nisso, né? Então são afirmações separadas, né? A gente não dá esses saltos lógicos, assim, quando a gente tá fazendo uma pontuação, tá? Tá bom. Pra você entender que cada uma das afirmações que a gente faz em relação a algo necessitam de evidências para cada uma delas, né? Então, por exemplo, a Bíblia tem coisas reais nela. Tem afirmações reais, lugares que existiram, por exemplo, são verdadeiros dentro da Bíblia. Não é porque existem algumas afirmações reais na Bíblia que a Bíblia toda é real, entendeu? Sim. Por exemplo, o médico, ele não é Deus, ele não é um cara que faz milagres, né? Porque se ele salva um paciente, ele tá fazendo algo que é possível na ciência, que é possível no trabalho dele que ele estudou. Exato. Porém, Jesus ele vai lá, pega um pedaço do barro do chão e passa no olho do cego. O cego volta a enxergar. Isso é um milagre que eu falo, por exemplo. Não, isso é uma afirmação feita na Bíblia que não é substanciada por nenhuma evidência. É só uma afirmação. Sim, mas tô dando exemplo como se ele voltasse e fizesse isso. Tá. Pra mim, todo mundo ia acreditar. O mundo inteiro ia ser cristão. Mas nesse caso, tá? Qual seria a diferença, ou como que a gente conseguiria no ato, tá? Que aquilo ali não foi magia, simplesmente. É porque ele é Jesus Cristo, ele é o que diz na Bíblia. Se for um cara aleatório que chega aí, um mago, por exemplo, você disse, mago, vai lá, faz um... Mas como é que você... Esse é o ponto. Chegou um cara dizendo que é Jesus e fez isso, tá? Sim. Como que você comprova que ele é o Jesus bíblico? E como que você comprova que aquilo que ele tá fazendo simplesmente não é um bagulho mágico? Que não é, por exemplo, o diabo tentando operar através de alguém para te enganar que ele é Jesus. Por exemplo, a volta de Cristo, o cara desce lá de cima de cavalo nas nuvens. Dá pra saber que ele é Jesus, porque foi dito na Bíblia. Tá, mas o diabo conhece Deus e Jesus e sabe o que eles falaram, né? Como que você diferenciaria? Jesus, por exemplo, chega o diabo lá, ele engana as pessoas, ele tem poder pra fazer isso, ele é um cara inteligente. Ele é do mal, ele quer levar as pessoas pro inferno. Jesus Cristo, ele é inconfundível. Por exemplo, diz na Bíblia
que a volta de Cristo será algo inconfundível, não vai ser algo que, por exemplo, os Estados Unidos conseguiria gastar bilhões para simular uma volta de Cristo. Não, Tá, mas é um negócio inconfundível. Considera que eu não acredito em nada disso que tu tá falando, tá? Como que seria inconfundível pra mim? Vendo na sua frente, com seus olhos. Porque seria algo que, cara, não tem como a tecnologia fazer isso, por exemplo. Ok, eu veria alguém que desceu dos céus num cavalo. Legal. E aí? Aí você, por exemplo, ele vai cara a cara com você, vai falar com você. Ele fala alguma coisa pessoal sua que só você sabe, só você tem certeza que ninguém ouviu, que ninguém gravou. Ele fala isso, você acreditar, não ia? Não, um mentalista faz isso toda hora. E ele não tem nenhum poder especial. Ele lê seu pensamento? Você já viu vídeos de mentalistas? Não. Que eles conseguem contar eventos da tua vida, que eles conseguem contar coisas que tu tá pensando naquele momento, eles conseguem contar o que você desenhou num papel. Mentalistas existem hoje, eles fazem e isso como forma de entretenimento e falam coisas que outras pessoas não saberiam. Mas vamos supor, vamos considerar que o que você falou é verdade. Chegou um cara e falou um negócio da minha vida que teoricamente só eu sei, um negócio que ficou trancado a 7 chaves e tal. Como que isso prova que esse cara é Deus? Deus, o ponto inicial era que se Deus, ele poderia simplesmente vir e provar para todo mundo que ele é Deus, e todo mundo acreditar e ia pro paraíso, beleza? Já é outro salto lógico, né? Considera esse pulo aí. Ele, por exemplo, todo mundo acredita. Cara, não teria motivo dele fazer isso, porque a pessoa, ela salva pela fé. Na minha igreja, salva pela graça. Isso, certo? pela graça, exato, correto. Aí ela vai lá e faz o seguinte. Ela acredita em Deus por causa disso que aconteceu. Não porque ela teve a fé na vida dela, ela não teve provas da existência de Deus, porém, ela acredita. Ela segue a Bíblia sem ter nenhum motivo para seguir, só que ela é temente a Deus. Tá, isso que é a pessoa que vai para o paraíso. Tá, você consegue dizer para mim por que os indianos não são, na sua maioria, cristãos, então? Porque na região deles teve uma influência diferente, porque as pessoas antigas, elas mudaram, tem um livre-arbítrio. Então, peraí, que ela quiser. Então a fé é cultural? Não. Como que não? O humano que criou a cultura, o humano criou a diferença das coisas. Por exemplo, o pecado fez a mudança de língua. Pera só um pouquinho. O hinduísmo, ele é uma religião extremamente antiga, a gente concorda nisso? Sim. Certo. Lá na Índia, não houve uma influência cristã tão forte como a que houve aqui, porque aqui nós fomos colonizados por países europeus. Você concorda com isso? Sim. A Índia também foi colonizada pela Inglaterra. Ela foi invadida pela Inglaterra e um monte de gente morreu. E através de interesses capitalistas da Inglaterra, ela acabou matando um monte de gente. Ela não teve a capacidade de mudar a cultura do país para se adaptar a uma cultura completamente inglesa, né? A religião predominante na Índia não se apagou. A minha pergunta é para ti a seguinte: se a tua religião fosse a verdadeira, tá? Você não acha que um país como a Índia, que tem uma infinidade de pessoas morando lá, deveria ter a mesma crença que você? Não, porque, como você disse, a Inglaterra colonizou, ela invadiu a Índia. Ela matou milhões de pessoas e os próprios nativos da Índia, eles não queriam mudar a sua cultura, não queriam mudar a sua religião. Isso faz parte do livre-arbítrio. Tá, então. Eles não mudaram por conta deles. Então a religião é cultural. Porém, eles escutaram sobre Jesus. Por exemplo, se uma pessoa do Sudão do Sul morreu com 5 anos e nunca escutou sobre Jesus, ela vai pro céu, porque ela não teve a oportunidade, entendeu? Porém, eles todos escutaram. Não, você tá pulando para outro ponto. Se você concorda comigo que para o povo da Índia se tornar cristão, eles teriam que ter aderido à fé inglesa, por exemplo, durante o processo de colonização, a religião, ela é cultural. A religião é cultural. Isso significa que, se você tivesse nascido na Índia, você não seria cristão. Sim, por causa da influência local, por causa da cultura, como você disse. E você é cristão porque você nasceu no Brasil. Sim. Porque aqui, culturalmente, ser cristão é o correto. Os nativos escutaram sobre... Não, os nativos não. Os nativos não. Foram forçados, mas alguns sim, isso é historicamente comprovado, que alguns nativos realmente viraram católicos. Sim, alguém chega e te ameaça de morte, mata tua família na tua frente, tu não vai dizer que tu aceita aquela religião? Não, mas eu falo acreditar verdadeiramente. Se eles não acreditassem verdadeiramente, não teria... Mas como... Eles iam passar pelos seus filhos. Não, mas geração em geração.
Mas, de novo, você não endereçou o que eu te falei, tá? Olha só, se o fato de você ser cristão é porque você nasceu no Brasil, significa Eu que entendi. que a religião é cultural. Para o hinduísta, a religião dele é verdadeira. Para o Sim, o budismo budista, a forma de viver dele é verdadeira. diferente. Para o Sim. muçulmano, a religião dele é a verdadeira. E para o cristão, a religião dele é a verdadeira. Eu tô fora de todo esse espectro, tá? Eu tô fora de Uhum. todo esse espectro. Como que eu chego à conclusão se alguma é a verdadeira? De que maneira eu testo para saber se alguma religião é verdadeira? E se qualquer Deus citado nessas religiões existe? Como que eu faço Sim, como eu isso? disse antes, se uma pessoa ela quiser acreditar em Deus por prova científica, por prova que aconteceu com ela não vai ser cristão nunca. Essa que é a Bíblia, essa coisa que a Bíblia fala, para você ir pro céu, para você ter a graça, você tem que acreditar por conta própria, você tem que acreditar pela sua fé, pela sua vontade própria e pelo seu livre-arbítrio, que você tem direito de fazer o que você quiser. Mas não, você escolheu acreditar em Deus. Você não tem você não tem como ter livre-arbítrio de acordo com. Olha só, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho aqui, tá? Uhum. Deus é onisciente? Sim, O que significa Deus ser onisciente? ele sabe de todas as coisas. Que aconteceram, que acontecem e que acontecerão, correto? Sim. Se Deus sabe de tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá, ele sabe cada uma das decisões que tu vai tomar na tua vida. Sim, ele sabe. Se ele sabe cada uma das decisões que tu vai tomar na tua vida, tu não tem livre-arbítrio, porque elas já estão lá. Não, mas se você concorda comigo, ele é onisciente, ele tem como saber de tudo o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Mas, porém, para ele saber o que vai acontecer, essa coisa tem que acontecer. O que vai acontecer no futuro. Essa coisa tem que acontecer. E é o que está acontecendo agora. É difícil de entender, mas é verdade. Não. Olha só. Se Deus sabe que tu vai nascer, por exemplo, em 2010, tá? Num dia específico de 2010. Isso é um fato que ele conhece. Irá acontecer isso, tá? Você vai nascer nessa data, tá? Não existe como isso mudar, porque ele já sabe que isso vai acontecer nessa data. Sim. Se mudar, então ele não é onisciente, porque daí aconteceu algo que ele não sabia que iria acontecer. Mas não muda. Ok? Então, se não muda, e se cada coisa que tu faz na tua vida ele já sabe que vai acontecer, você não teve escolha sobre essa coisa. Ela já estava desenhada que iria acontecer. Eu sei, mas quem vai escolher quando você nasce? Você não sabe fazer nada. Ele que é Deus, cara. Ele que decide o que vai acontecer. Então não é livre-arbítrio. Eu sei, mas me deu uma forma de como eu, antes de nascer, vou escolher o dia que eu vou nascer. Não, você entendeu? Olha o que. Entendi. Você entendeu o que você mesmo falou? Que se ele sabe de todas as coisas, que você não tem como escolher isso, como por exemplo a data do seu nascimento, e é exatamente o que eu tô falando. Se ele sabe de todas as coisas, você não tem como escolher se você gosta mais de morango ou de chocolate. Já vai estar definido isso. Você não vai ter como escolher se você vai gostar mais do Flamengo ou do Inter. Já vai estar definido isso. Porque se Deus sabe de tudo, tudo já veio antes desenhado para acontecer para você, entendeu? Ele sabe de tudo, você vai preferir o Flamengo Internacional pelo seu livre-arbítrio, pelas escolhas que você fez. Deus sabe disso porque isso tem que acontecer. Se essa coisa acontece agora, ele já sabe disso no futuro. Olha só. Deus tá lá, no fora do tempo e espaço, lá planejando a sua existência, tá? Uhum. Aí Deus lá, pensa aí, fora do tempo, então ele não existe no tempo, tá? Fora do tempo, ele vai lá e define. Desculpa, Thiago era o outro ou é você, o Thiago? Eu sou o Vitor. Ah, tu é o Vitor. Tá, é que o outro era Thiago. Desculpa. O Vitor, quando ele começar a gostar de futebol, ele vai ser flamenguista. Tá lá, tá definido lá. Aí chegou um ponto da sua vida, e você conheceu o futebol. E aí você assistiu o jogo do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Novo Horizontino, do que é que seja. E aí assistiu um jogo do Flamengo e gostou do Flamengo. E aí você é flamenguista. Você escolheu ser flamenguista? Sim. Como? Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu pensei, eu raciocinei pra eu ser flamenguista, por exemplo. Mas se Deus definiu Porém, isso... Deus Se Deus disse lá no passado que tu seria flamenguista e tu foi flamenguista, tu não teve escolha nisso. Mas o livre-arbítrio sou eu que penso agora, sou eu que tô fazendo você iniciar essa live. Não, é falso isso. Falso... Ó, se a gente for pela definição do teu Deus, tem que ser falsa essa afirmação.
Deus, ele, por exemplo, ele não escolheu que o cara, o maníaco do parque ia matar mais de 20 mulheres no parque. Ele não escolheu isso. A pessoa que decidiu fazer isso durante a vida dela. E Deus não quer impedir nisso porque ele deu o livre-arbítrio. E essa Então, pessoa vai pagar no final da sua vida. Deus sabia que ele ia matar aquelas pessoas? Sabia? Então Deus é mau. Não. Se ele não Ele fez... Se ele... Jesus- Peraí. Ele cumpriu com a palavra dele de dar o Não, livre-arbítrio. não. Peraí. Ele não é justo. O que, Ele é que, justo. o que é ser justo? Ser justo é você dar o direito das pessoas, por exemplo, no caso de Deus, dar o direito das pessoas fazer o que elas quiserem. Por exemplo, o humano, ele é... Não, humano, ele é- Por definição, tá errado o que você falou. Ser justo é garantir que as pessoas tenham um tratamento correto e adequado de acordo com as suas ações. Por exemplo, se você comete um crime de homicídio, você tem que agir com justiça em relação a isso e punir aquela pessoa que cometeu aquele crime. Não, Fala ser justo é agir com justiça em cima das outras pessoas. É, se tu faz um ato ruim, tu ser responsabilizado por aquele ato ruim de acordo com a proporcionalidade do ato. E aí, para a pessoa que não faz nada de ruim, é ela não sofrer nenhuma punição por não fazer nada de ruim. Agir com justiça é não punir quem não faz coisas erradas, por exemplo, dando o exemplo, tá? E punir aqueles que fazem coisas erradas. Não tem um crime, não tem um erro que Deus não vai cobrar, por exemplo. Não vai, essa pessoa não vai pagar. Mas Por exemplo, Deus não é Deus- misericordioso também? Sim. Se essa pessoa O se que- arrepender, os pecados dela estão zerados. Então ele não tem como ser justo. Sim, ele É incompatível ser misericordioso e justo. O que é a misericórdia? Misericórdia, por exemplo, Deus te dá o direito de ser perdoado, mesmo cometendo muitos crimes e ninguém Tá. merecendo. Misericórdia é o perdão das faltas, as faltas que você comete. Então, ser misericordioso é perdoar as faltas. Ser justo é responsabilizar de acordo com os teus atos, correto? Então, são posições incompatíveis uma com a outra. Então, se ele é misericordioso, ele não pode ser justo. E se ele é justo, ele não pode ser misericordioso. Porque tu não tem como... Por exemplo, exemplo do maníaco do parque, tá? Tu não tem como dar a misericórdia para ele e, ao mesmo tempo, a justiça. Porque pensa comigo, ele foi lá e matou quantas pessoas ele matou. E aí ele vai lá e aceita Jesus, se arrepende dos pecados, Sim. de acordo com... Zerou os pecados dele. Zerou tudo. Então Sim. Deus foi só misericordioso nesse caso. Mas ele não foi justo nem com o maníaco do parque e nem com as vítimas dele. Ele Se não Deus agiu não- com justiça. Se Deus não perdoasse ele, por exemplo, matou mil pessoas lá e pediu perdão. Se Deus não perdoasse Deus estaria indo contra a sua própria palavra. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos trazer pro mundo real e aí você me comenta isso, tá? Chegou um juiz e pegou um cara que cometeu crimes de violência contra crianças, tá? Eu tô indo Tá. bem nesse ponto sinistro. Ele acabou tirando a vida de 100 crianças, tá? E aí esse cara diz que ele se arrepende muito de tudo que ele fez, que ele nunca mais vai fazer isso e que ele vai andar em uma vida com retidão e dedicada a seguir todos os costumes e leis do país sem cometer mais nada, tá? Tá. O juiz deve absolvê-lo dos crimes? Não, o juiz vai prender ele. Certo, porque o juiz está agindo com justiça, correto? A justiça dos homens, sim. Independente se é a justiça dos homens, está agindo com justiça. Quando é Deus na posição de juiz, você diz que o cara tem a opção, E ser perdoado. De Porém, ser- se arrepender verdadeiramente. mas ele se arrependeu verdadeiramente, só que ele ainda assim cometeu as maiores atrocidades. Então pensa Não, comigo. sim, mas no caso de Deus, na justiça dos homens não tem curva a palavra. Você fez, você fez. Tá, mas então o teu Deus não tem como ser misericordioso e justo. Ou ele é um ou ele é outro. E, por exemplo, se a pessoa, ela... Não, Ela- antes de tu pular, tem como você resolver esse paradigma que eu apresentei aqui, essa situação? Não sei. Tem muita coisa que eu não sei. Não sei porque Perfeito. Deus criou. Perfeito. Eu adorei essa colocação. Tem muita coisa que eu não sei. Essa colocação talvez a colocação não vou descreditar a sua crença pessoal, tá? Uhum. Mas
a colocação eu não sei de muita coisa, ela fala muito mais honestamente sobre o momento em que você ou eu estamos. Sobre deuses, até hoje eu posso dizer que eu não tenho como concluir que qualquer Deus existe, porque eu nunca consegui achar evidências que comprovam. E eu não tô falando seguir, eu não tô falando ter fé, eu não tô falando acreditar no Deus. Eu tô falando só acreditar que ele existe ou ter a confirmação de que ele existe, tá? Uhum. Em nenhum momento eu encontrei evidências nisso, mesmo sendo mais de 20 anos cristã. Então eu não encontrei evidências no cristianismo. Quando eu fui pro espiritismo, eu não encontrei evidências no espiritismo. Quando eu fui pro paganismo, eu não encontrei evidências no paganismo e por aí vai. Você não vai encontrar evidências, porque Deus ele é mais do que tudo isso. Então, Você não precisa ter evidência para acreditar em Deus. Qual é outra coisa na sua vida que você acredita sem evidências? Sem evidências nenhuma, somente Deus. Então você está fazendo um apelo especial para a existência de Deus. O que quer dizer o seguinte: para todas as coisas da sua vida, você aplica uma regra. Para Deus, você aplica outra. Então você não é consistente na sua lógica de acreditar nas coisas. Porque eu nunca vi Jesus, nunca vi Deus, por exemplo. Por que eu vou acreditar nele sem ter evidências? Porque você nasceu em um país que culturalmente acredita no cristianismo e que te ensina a ser cristão desde o momento que tu nasce. Sim, mas por exemplo, se a verdade for o cristianismo, se a verdade for o cristianismo, Deus será a verdade de qualquer jeito. E se a verdade for o islamismo? Aí eu tô lascado. Pois é, sabe o que se chama isso? Aposta de Pascal. Já ouviu falar? Não. Pesquisa a aposta de Pascal. Ela tem uma inconsistência lógica bem louca, mas a aposta de Pascal ela diz assim: por que não acreditar? Porque se você acredita e Deus existe, você tem todos os benefícios. Se você não acredita e Deus existe, você tá ferrado. Se você não acredita e Deus não existe, nada acontece. Agora, se você acredita e Deus não existe, nada acontece também. Então a aposta de Pascal ela te dá a entender que, na melhor das hipóteses, tu vai ter o paraíso e em apenas uma delas tu vai ter tipo uma punição muito absurda, né? Então que não vale a pena jogar nisso, mas a falha lógica da aposta de Pascal é não considerar que existem outros deuses em outras religiões, né? Então eu não vivo de acordo com a aposta de Pascal, porque para mim a mesma afirmação que eu faço sobre o teu Deus, eu faço sobre o Deus do islamismo, sobre o Deus do judaísmo, sobre os deuses do paganismo, sobre os deuses do hinduísmo. Para mim, eles estão todos na mesma esfera. Eu não tenho evidências para nenhum deles. Então, a diferença entre eu e tu, eu desacredito na existência de um Deus a mais. Você acredita no seu e você não acredita em todos os outros. Eu não acredito só um a mais do que você. Você viu que não é tão distante assim? Entendi. Só que, por exemplo, mudando de tópico aqui, eu acredito em Deus porque Deus tem poucas evidências, isso é verdade. A pessoa que sei lá, como eu disse, nasceu no Sudão, ela não vai saber de Deus, ela nunca vai ouvir falar. Por exemplo, ela vai, só um detalhe, ela vai do Deus da cultura deles. Sim, porém, essa pessoa que, pelo próprio livre-arbítrio, as pessoas que no passado não escolheram não ouvir Jesus, as consequências vão. Porém, isso dá a oportunidade de, como Deus é justo, isso dá a oportunidade dela escutar a vida inteira, por exemplo, a pessoa que está na internet, ela prefere não acreditar, mesmo tendo vídeo diariamente na For You dela falando sobre Jesus Cristo, e ela não acreditar, ela vai pro inferno, porque ela escutou sobre Jesus e teve sua punição. Peraí. Voltamos a mais um pontinho, tá? Mais um pontinho. Só entre a tua religião e a do outro menino. Vamos supor que eu acreditasse no teu Deus, Jesus, certo? Sim. Mas eu vou lá e no meu entendimento bíblico, eu entendo que para eu ser salva, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que ajudar animais, fazer doações, eu tenho que dividir o dinheiro que eu ganho com as pessoas mais pobres, né? Eu tenho que viver uma vida de renúncia a patrimônio, né? Digamos que essa seja a minha forma de entender a salvação, tá? Essa é a minha forma. De acordo com a sua forma de entender a salvação, a minha forma de entender a salvação me salvaria? Não, na opinião evangélica não, porém eu geralmente eu penso diferente. O cara que é católico, ele
foi bom a vida inteira, ele acredita no mesmo Deus que eu, com a diferença dos santos, né? Com a diferença de que ele venera os santos. Tá, em Isso qual o próprio é a Papa disse. verdadeira? Como o próprio Papa disse, todas as religiões cristãs de origem cristã, mais ou menos, são uma forma de ir para Deus. Por exemplo, eu não acho que Deus, como ele é justo, eu não acho que seria justo um cara que é católico, ele foi a vida inteira católico, ele fez boas obras, ele acredita em Deus, ele adora Deus. Porém, ele venera santos, por exemplo, ele vai pro inferno. Venerar santos é pecado? Sim, de acordo com O católico não vai se arrepender de rezar pra Santa Maria, São Pedro, São Paulo. Sim. Então, Porém, então ele tá cometendo um pecado. A diferença da Bíblia protestante e da católica, né? Os católicos dizem que a Bíblia foi escrita, o primeiro Papa foi Pedro, de acordo com a Bíblia. Porém, na protestante, que foi por Lutero, ele mudou algumas coisas na Bíblia. E isso foi feito por um humano, isso foi feito por um homem, que ele não é perfeito. Então tem muitas coisas que eu não concordo, por exemplo, que é a diferença de Deus. Na verdade, essa é a única coisa que eu não concordo. Que é a diferença que um cara que é católico, ele vai pro inferno, ou ao contrário, o cara que é evangélico, eu acredito que alguns católicos também têm a mesma opinião que eu. Você consegue me explicar porque, por exemplo, a Bíblia católica, sei lá, uma Almeida da vida, ela não cita, quando fala lá em Coríntios dos pecados, né? Ela não cita homossexuais passivos e ativos, mas quando é uma protestante cita. Você fala em Levíticos, quando cita o pecado da... Não. Você considera o Antigo Testamento? Eu considero a Bíblia, eu não entendo se eu considero a Bíblia que eu tenho aqui em casa, por exemplo. Tá, peraí. Você acredita no tempo da lei, que a gente vive no tempo da lei ou no tempo da graça? No tempo da graça. Se a gente vive no tempo da graça, você não acredita no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a lei de Moisés, né? Tá. Concorda comigo? Por exemplo, eu digo, é que eu tenho muita dúvida ainda, sabe? Por exemplo, o Levíticos 20, 23. Você sabe que tá escrito lá. Eu sei. Sim. Pra mim isso é verídico porque tá na Bíblia, entendeu? Tá, e Deuteronômio, por exemplo. Peraí, deixa eu te perguntar. Você já desrespeitou seus pais em algum momento da vida? Já ficou de cara com eles? Já... Não, eu acho. Nunca? Você tem 15 anos... E nunca concordou com tudo que seus pais... Já respondi, mas brigar assim não. Já respondeu. Não. Já respondeu. Sim. Você acha que seus pais consideraram que você foi um guri educadíssimo quando você respondeu pra eles? Não. Tá. De acordo com Deuteronômio, eles deveriam te levar pro líder do bairro e tu ser apedrejado até a morte. Você concorda com isso? Concordo. Que? Não, o que você disse, o que você disse, por exemplo. Tá, então peraí. Então os teus pais, porque tu respondeu pra eles, poderiam te levar pra quem é o líder comunitário, o líder do bairro, e tu ser apedrejado até a morte porque tu respondeu pra eles. O que eu disse que são, por exemplo, muitos erros da Bíblia, inclusive eu acho que esse verso que você citou é um deles. É um erro da Bíblia que tem de tradução. Tá, mas por... Do hebraico, não. do hebraico. Mas peraí, você considera que o que fala de homossexuais é um erro de tradução? Não. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu vi alguns vídeos que eu não consigo ler a Bíblia, que eu não consigo prestar atenção lendo alguma coisa. Eu estudo por vídeos, Você nunca leu a Bíblia? Já peguei pra ler, mas não consigo prestar atenção, porque nem livro normal, não consigo. Mas eu estudo vendo livro, vendo vídeo do pastor, por exemplo. Como é que você acredita... Sobre os versículos. Peraí, você acredita que Deus endossa a escravidão? Não. Mas tá na Bíblia? Por exemplo, o que tá na Bíblia o quê? Na Bíblia, Deus endossa a escravidão. Inclusive, te diz como negociar os escravos. Não. Não tem nenhuma passagem da Bíblia em que Deus diga como tu invadir outra cidade, matar todas as pessoas, tomar as virgens pra ti. Não, isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Você nunca leu a Bíblia mesmo. Pelo menos eu não ouvi falar, como eu disse, eu não sei de muitas coisas. Não é ouvir falar. Você tá aqui defendendo uma religião, você tá aqui defendendo a Bíblia e você não leu a Bíblia. Porque exatamente eu não vou decorar páginas da Bíblia, por exemplo. Quantos livros tem a Bíblia? Tem 66 na versão evangélica. Olha, pelo menos isso você sabe. Que bacana. Então, se você sabe que tem 66 livros, você sabe o que diz nos 66 livros? Ou tem uma base de ideia? De alguns. Tá. Você sabe que, por exemplo, de acordo com a Bíblia, no Antigo Testamento, em Números, tá? Se o seu pai desconfiar que a sua mãe traiu, ou se ele sonhar que a sua mãe traiu,
ele pode levar ela pro líder do bairro, ou da vila, no caso, para ela tomar uma água podre, e se o útero dela sofrer algum dano, é sinal de que ela traiu? Não, porque, por exemplo, Tá os na romanos, Bíblia isso. quando os católicos da Idade Média, eles tacaram fogo nas pessoas. O Marcelo tá descarregando. Ele tacaram fogo nas pessoas, certo? Era bíblico Porque isso? acreditar que é bruxa, que fez alguma coisa. Era bíblico isso? Não sei se ele saiu ou se ele... Gente, eu tô debatendo de maneira respeitosa. Desculpa, eu só acho um pouco estranho que ele não tenha lido a Bíblia, né?